Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então chegou a mulher e adorou a Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Foi um milagre. Eu não posso ter uma igreja como eles tinham no dia de Pentecostes. Deixe-me somente ter as migalhas que caem. Ouvintes, nós temos chegado a 3 conclusões fundamentais para a nossa fé. Sabemos perfeitamente que tudo que é completo é em 3. Temos o primeiro item, que é o cumprimento de uma promessa, é a sua interpretação. O profeta desta era, cuja mensagem nos guia para o arrebatamento, para o rapto, diz que o cumprimento de uma promessa é a sua interpretação. Então não é a teoria, não é propriamente o intelecto, mas sim o cumprimento. O cumprimento de um sonho é a sua interpretação. O cumprimento de uma promessa é a sua interpretação. Por exemplo, o nascimento de Isaque interpretou a promessa feita a Abraão. O nascimento de Jesus Cristo, através de uma virgem, interpretou a profecia, a promessa de Isaías, que falou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho 700 e tantos anos antes disto acontecer. Então, o nascimento de Jesus, através da Virgem Maria, foi a interpretação da profecia, foi a interpretação da promessa. Isto são pontos básicos, fundamentais, para que não sejamos levados por ventos de doutrinas dentro da mensagem, porque os ventos de doutrinas fora da mensagem não nos atingem. Não atingem a nossa casa, a nossa barraca, mas sim os ventos de doutrinas de dentro da mensagem é que vem de encontro, vem provar a fé dos eleitos.
Então fica estabelecido aí no seu coração, irmão, é o cumprimento dos selos que interpreta os selos. É o cumprimento dos trovões, da terceira puxada, etc., que interpreta aquilo. E Deus é seu próprio intérprete. Estabeleça isto e você não será levado por vento algum de doutrina. Agora, em segundo lugar, você anote, o profeta diz: não podemos receber um filho prometido, que neste caso a maior promessa que existe é o filho. Não podemos receber o filho prometido nestes corpos de pecado. Porque estes corpos é o pecado, diz o profeta. Terá que haver uma transformação como a de Abraão e Sara, para assim, então, recebermos este novo nascimento. Porque nós temos um novo nascimento para uma jornada, para uma etapa da vida cristã. Mas temos que receber um outro nascimento, o que será um novo nascimento, para uma outra etapa da vida cristã. E no caso, esta nova etapa que estamos esperando é a manifestação dos filhos de Deus, manifestação esta pela qual até a natureza geme, aguardando-a. Mas nós não podemos receber essa manifestação, esta adoção, nestes corpos. Pode acontecer coisas aqui e ali e acolá, esporadicamente, mesmo com a palavra falada. Mas a plenitude disto, quando isto será de fato a pirâmide, as 7 virtudes do Cordeiro em plena e total evidência, e a pedra de coroa se acoplando nisto, então, isto é de fato a estatura do varão perfeito. Não haverá nenhuma contenda, nenhuma controvérsia, e essas pedras estarão tão unidas uma à outra que não cabe nenhum espírito entre elas. Isto é quando se manifestará de fato a estatura do varão perfeito. Porque o varão perfeito é Cristo, e a manifestação de suas virtudes quer dizer a manifestação do Filho. E nós não podemos receber a manifestação deste Filho prometido, esse estrondo prometido, este terremoto prometido, esse batismo prometido nestes corpos. Porque estes corpos são o pecado. Terá que haver uma transformação como a de Abraão e Sara. Sem dúvida alguma, tendo ainda uns poucos dias de jornada nesta terra, não para um espetáculo público, mas sim para uma identificação com todo o corpo ressuscitado, e assim nos reuniremos no ar a encontrarmos o Senhor Jesus Cristo. Então aí está o segundo ponto. Agora vem o terceiro ponto fundamental. O profeta dizendo na mensagem Perseverança: eu não posso ter uma igreja como eles tinham no dia de Pentecostes. Vejamos, pois, ele com todo o dom perfeito que Deus lhe deu, ele com o espírito de Elias, afirma que ele não podia ter uma igreja como os apóstolos tiveram no dia de Pentecostes. Ele está falando isto. Eu não posso ter uma igreja como eles tinham no dia de Pentecostes. Agora,
Nós chamamos a atenção daqueles que querem jogar fardos pesados, jogar a igreja contra a parede, jogar ministros contra a parede. Se o profeta de Deus afirma que ele não podia ter uma igreja como a do dia de Pentecostes, quem somos nós para jogarmos fardos? O que estamos exigindo das pessoas, amanhã elas exigirão de nós. Amanhã nós estaremos fugindo pela tangente, escapulindo daqui e dali, porque não podemos nos portar como São Pedro portou. Não podemos portar como os apóstolos se portaram. Eram homens de poucas palavras, que não se enredavam, o que eles falavam acontecia. E que por fim deram suas vidas, deram sangue, selaram seus testemunhos com seu próprio sangue, não tendo nada deste mundo como precioso, não tendo que entesourar para filhos, não tendo que fazer isto ou aquilo, não tendo nem mesmo de evangelizar a maneira denominacional desta era. O que eles fizeram era tudo por divina revelação. Eles não davam um passo sequer. Eles não evangelizavam uma pessoa sequer, a não ser por divina revelação. Se Pedro entrou na casa de Cornélio, o que era um escândalo para os judeus, foi por divina revelação. Paulo foi levado a Roma por divina revelação. Mesmo para morrer, selar o seu testemunho ali, mas foi tudo por divina revelação. Agora, quando nós queremos jogar o jugo da igreja primitiva sobre a igreja, depois nós mesmos não podemos nem sequer tocar com o dedo nele. É hora de olharmos para os filhos e eles não nos darem tal condição. Olharmos para as necessidades, as circunstâncias de meios de transportes, lares, casa, moradia, compromissos financeiros e tantas outras coisas e concluirmos uma coisa, que temos de viver de migalhas ou então pararmos de pregar o Evangelho. Agora o profeta está dizendo, eu não posso ter uma igreja como eles tinham no dia de Pentecostes. Isso não me acomodou, mas me consolou. Isto não me cauterizou, mas me animou. Me consolou. Se o profeta desta era dizendo, eu não posso ter uma igreja como eles tinham no dia de Pentecostes, deixe-me somente ter as migalhas que caem. Oh, que coisa tão tremenda, tão preciosa. Se podemos viver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e você não pode catar esta migalha ainda dos apóstolos? Você já catou esta migalha? A mulher sirofenícia de Nação disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A mesa dos senhores, a mesa dos apóstolos estava repleta da doutrina da unicidade. Eles viram o Pai no Filho. Eles viram o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estava repleta de ressurreição de mortos, repleta de vida e conduta descompromissada com família, com filhos. Eles estavam totalmente desprendidos. E de vez em quando, em cada era, vem caindo uma migalha desta. E essa igreja gentílica cai sobre estas migalhas, catando-as, batizando-se em nome do Senhor Jesus Cristo,
fugindo da fornicação, da corrupção do mundo, evitando o sangue, a carne sufocada, e assim por diante, e buscando a conduta e ordem da igreja, as mulheres tomando para si exemplos das mulheres daquela era. Mas como? Pelo menos uma migalha deixa cair no meu coração. Pelo menos uma faísca, porque com uma centelha apenas, com uma fagulha apenas, pode-se incendiar um bosque, pode-se incendiar uma savana. Deixa vir aquela fagulha limpa, aquela centelha, mercúrio, aquela corrente que está de cor azulada, mercúrio, não avermelhada, não ofuscada por interpretações, mas deixa essa distribuição, deixa esse platinado alternar esta corrente e vê o que acontecerá com este motor. Migalhas, fagulhas, uma atrás da outra, e você verá a imagem de Cristo. A fonte da televisão, o transmissor que está mandando a imagem, está mandando-a em fagulhas. O receptor, o televisor capta a imagem completa, mas o transmissor está mandando em fagulhas. E é assim que Deus está mandando a imagem de seu Filho ao mundo. Encontra-se fé, encontra-se virtude, encontra-se temperança, encontra-se paciência, encontra-se piedade, encontra-se amor fraternal no corpo de Jesus Cristo, em fagulhas, em seus membros, mas Deus vê que isto tem formado no seu televisor, no seu receptor, a imagem da estatura do varão perfeito. Agora nós sabemos que isto tomará lugar de uma maneira especial, a ponto de formar não somente a imagem, mas o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em um tempo se forma a imagem, em outro tempo se forma o próprio corpo. Na imagem você pode atirar, na imagem você pode esfaquear, você pode jogar pedra. Isto não acontece nada, mas no corpo entra a lança, sai sangue, sai água, sai espírito, sai vida, mas deste corpo também vem o poder da ressurreição. Ele se move dentro do sepulcro a ponto de ninguém ter que tocar na pedra. Quem nos removerá a pedra? Diziam as mulheres. Mas quando chegaram lá, a pedra já havia sido removida, ao contrário do que aconteceu na porta do túmulo de Lázaro. O poder da ressurreição no corpo de Jesus Cristo, e Paulo disse que seu Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em nós. Nós também teremos o mesmo movimento. Agora veja que 3 pontos fundamentais. Primeiro, o cumprimento de uma promessa é a sua interpretação. O cumprimento dos selos, dos trovões, terceira puxada, tudo prometido nas Escrituras é a sua interpretação. É quando se cumpre é que se interpreta. Segundo, não podemos receber o Filho prometido nestes corpos de pecado, nesta mente que conjectura, que presume, que avança sem autorização. Tem que haver uma transformação como a de Abraão e Sara. Segundo, o terceiro e último, eu não posso ter uma igreja como a primitiva, mas deixa cair migalhas. E essas migalhas, essas fagulhas, formarão a imagem, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim o que acontece, nós estaremos sabendo que a terra passa, tudo passa, mas as promessas de Deus não passam.
A terra passa, a criação e o mar, mas a promessa do Senhor é fiel, por sua palavra vela sem cessar. Nós esperamos ver cumprir no céu. Vinde benditos filhos de meu Pai, entrar no gozo eterno do Senhor. Sede prudentes, sede firmes, vigiai, e vivereis para sempre em pleno amor. Estais em dúvida? Estás indeciso, indecisa? Estás enfermo? Estás abatido? Olha, se há uma coisa que é inflamável em você, cuidado com a centelha. A centelha promove incêndio. Se há alguma coisa inflamável do Espírito Santo em você, quando vem esta centelha de fé da parte de Deus, então você terá o batismo do fogo. Você receberá não aquilo que você pensa que precisa, mas aquilo que de fato você necessita. Deus te abençoe agora. Mande esta centelha, Senhor, encharque de combustível, de inflamável do teu espírito, e uma centelha apenas, uma fagulha apenas, é o bastante para ardermos em chama e tudo desaparecer, toda sombra de dúvida, toda doença, todo pasmo, todo peso do coração, toda indecisão. O batismo do Espírito Santo inundar nossas almas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.